Boa tarde a todos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de abril de 2026, que é o pastor Pedro passando para deixar uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que creem. A palavra de hoje ela vai ficar no livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 32 em diante. Leremos alguns versículos. Não vou ler todo o texto, porque senão ficará muito extenso. E logo depois faremos uma lousa de explicações. Amém? Ainda dá tempo daquele que quiser. Pode pegar uma caneta, papel, para anotar capítulos e versículos, ao quais dará tempo de você verificar depois na sua Bíblia, na Palavra de Deus, que é a mesma em todos os lugares onde ela é pregada. Só que em alguns lugares distorce. Mas então é por isso que é bom você acompanhar na Bíblia e depois você conferir aí. Então a palavra de hoje se diz para nós assim, Mateus capítulo 27, versículo 32 em diante. E quando saíam, encontraram um homem, sirineu, chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Golgotá, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber, porque tinha álcool, bebida alcoólica. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiu entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, e guardaram ali, e por cima da cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele os dois salteadores, ou ladrões, com a direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o edifica, salva a ti mesmo, se é verdadeiro Filho de Deus. Desce desta cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e os anciãos, e os fariseus se escarneceram e diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e cremos nele. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, descido da cruz, como eles escarneceram dele, ele tinha este poder de descer, sair e ir embora. Porém, ele tinha que morrer ali naquela cruz, porque lá em Isaías 53, versículo 4, 5 em diante, diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que quer dizer? Quando Jesus morreu ali naquela cruz, ele levou a maior doença que o homem tem, o pecado. Então não foi doença em si mesmo. As doenças vêm em consequências de nossos pecados. Davi, ele cometeu o adultério. Ali as consequências daquele pecado foi para o resto da vida, até o dia que ele morreu. E assim vem, quando roubamos, o castigo também, uma repreensão que vem, consequência, enfrentar um júri, um tribunal e depois uma cadeia, pagar fianças, perder a moral diante da sociedade e por aí afora vai. Então Jesus ele levou sobre si a maior doença que o homem tem, o pecado,
Se ele não fosse para a cruz e ali ele morresse, todos estaríamos perdidos lá no inferno. Romanos, capítulo 6, versículo 23 em diante, vai dizer que todos destituídos estavam da glória de Deus, afastados, caminhando com passos largos para o inferno. Mas o Senhor Jesus veio foi para morrer na cruz e ali ele foi crucificado e foi cuspido, escarrado, perseguiram, prenderam as suas vestes e rasgaram suas vestes com aquelas bolas de aços feita com um chicote que batia na carne do Senhor Jesus e ia rasgando e o sangue descendo. Mas aí na hora que o Senhor Jesus morreu, antes dele morrer, porque ali naquele momento, às 3 horas da tarde, os pecados foram caindo sobre o Senhor Jesus. Ele disse assim, perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. Mas não é o Elias, ele estava chamando por Deus mesmo, o Pai de todos. Então o Pai Celestial, hora que viu os pecados caindo sobre o Senhor Jesus, ele virou o rosto, porque todo tipo de pecado é abominável para Deus. Então esta pergunta nos conduz a um centro de sofrimento do Senhor Jesus, que ele calou-se quando foi açoitado, escarnecido, mas quando foi desamparado por Deus, ele clamou em alta voz. O Senhor sentiu medo imenso e a agonia da alma, o desamparado por todos e por Deus também. A sua alma agoniava e estava desesperançada, perguntando por que desamparaste? Sim, porque ele mesmo fez a vontade de Deus, morrer na cruz para nos dar a salvação. Lá em Efésios 2:8 vai dizer para nós que a salvação é um dom que vem de Deus, a graça, favor e merecido, que o homem não merecia, mas Deus deu para o homem para livrar do fogo eterno, o fogo do inferno, e no dia do juízo final, todos, de Adão até o dia que Jesus voltar, vão prestar conta de seus atos, que sejam boas obras ou más. Até os que estão no inferno, eles vão sair do inferno, prestar contas ao Senhor Jesus, e ali o Senhor mesmo vai condená-los, jogar uns para a direita e outros para a esquerda. À esquerda serão todos aqueles que vão se perder, ou que já se perdeu. Serão tirados do inferno para ser lançados no lago de fogo e de enxofre, a qual saber a segunda morte. Mas à sua direita, todos que estiver com ele firme, vai escutar, vinde benditos de meu Pai, para a morada que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Então, esta palavra é uma palavra de bênção e não de maldição. Ela veio para salvar a todos os pecadores. Mas quando Jesus morreu também, ele ressuscitou, subiu aos céus e falou para os discípulos que ele ia enviar o Consolador,